Fala, meus amores! A aula de hoje é sobre o reino Fungi. Temos bastante coisa para descobrir aqui sobre esse reino. É um reino que sempre aparece para a gente nas questões devido à sua importância, tá? Quando a gente fala de fungo, eu coloquei aqui na capa a área da ciência que estuda os fungos, que é a micologia. Então, essa palavrinha mico já é importante a gente associar sempre aos fungos. Portanto, micologia é o estudo dos fungos, tá? Esse foi um dos últimos reinos nas propostas dos taxonomistas a surgir, né? Isso devido às particularidades das suas células e as suas características que vieram a ser descobertas bem mais recentemente do que os outros reinos que a gente estudou na classificação de Linneu, tá? Então, dos 5 reinos que a gente tem, os fungos foi um reino realmente que teve bastante mudança. A princípio, os fungos eles participavam do reino das plantas, e aí, ao passar dos anos, os cientistas observaram que era necessário ter um grupo somente deste reino, e são essas características que a gente precisa focar. Por que um fungo não é planta? Por que um fungo não poderia estar em outro reino, como no prototista ou no animal? Tá bom, queridos? Antes da gente começar a falar dessas características, eu vou passar para vocês algumas fotos. Eu, particularmente, sou apaixonada por fungos. Eu acho que é um grupo, assim, que a gente estuda pouco, a gente conhece pouco. E quando eu falo a gente mundo, tá? Das áreas das ciências biológicas, nós temos menor formação em fungos, ou seja, existem poucos fungólogos no mundo. Precisamos de mais pessoas, mais investimentos nessa área. E eu vou mostrar algumas fotos para vocês ditarem a curiosidade por este reino. Olha só a diversidade de formas e de cores que a gente observa entre os fungos. Via de regra, a gente para pensar nos fungos somente como os cogumelos, ou bolor, ou mofo, e não para observar essas diferentes espécimes que estão na natureza e, por vezes, algumas estão bem próximas da gente. Essa ali em cima, que tem essa coloração bioluminescente, ela atrai muitos insetos, muitos. E aqui eu coloquei o cogumelinho do Mário, né? Porque esse Basidium miceto, ou seja, esse cogumelo aqui embaixo, ele é o mesmo que a gente visualiza lá no videogame, né? E o Mário é um ícone, pelo menos o pessoal da minha geração. É muito conhecido, né, por comer o fungo e crescer e ter superpoderes e montar um dinossauro. E talvez nem todo mundo tenha se perguntado, né, e observado que ao comer esse fungo, o Mario ele fica maior, ele monta em dinossauros e mil outras coisas. Então, já traz aí uma ideia para a gente, uma correlação, né, uma importância dos fungos como tóxicos, como alucinógenos e por vezes letais também. Ou seja, gente, o Mário era doidão. São mais algumas fotos aqui. Esses fungos, eles são incríveis, são bem diferentes. São comuns sempre associados à decomposição de madeira, de folha, de matéria orgânica. Então, quando a gente falar em fungo, o que a gente tem que pensar? Um ser vivo que literalmente se alimenta de outro que já está morto ou não, né? Se ele for um parasita, ele pode se alimentar de um tecido vivo. Mas, na maioria das vezes, se alimenta de matérias em decomposição. Então, os fungos, eles se alimentam como? Por absorção de nutrientes. E é por isso que eles acabam dissolvendo essa matéria orgânica e fazendo a reciclagem da decomposição da matéria orgânica junto com as bactérias, que é uma coisa que a gente falou quando a gente estudou o reino Monera, juntamente com os vírus. Foi uma das primeiras aulas que a gente teve aqui. Então, toda vez que eu falar em fungo, eu já vou lembrar desses carinhas, tá? Associá-los ao crescimento de matéria orgânica, que pode ser dentro de uma mata fechada, como pode ser na nossa horta da nossa casa, como pode ser em folhas secas caídas em uma floresta, mas também encontramos fungos em lugares bastante inóspitos, que a gente não imaginava antigamente ter, como por exemplo na Antártica, tá? Hoje é sabido, é coletado, a gente tem um grupo de pesquisadores muito bons aqui na Federal do Mato Grosso do Sul, e esse grupo de pesquisadores, eles fizeram já algumas expedições e encontraram uma diversidade incrível
em um local que é totalmente congelado, onde antigamente a gente falava, cara, não tem fungo, fungo é sempre um local quente, úmido. E não, eles encontraram muitos fungos, muitos líquenes em lugares assim. Assim como já encontramos também uma diversidade gigante de fungos em lugares desérticos, tá? Então, assim, preferencialmente o ambiente de um fungo fazendo a decomposição de uma matéria orgânica em lugares mais quentes e mais úmidos. Mas encontramos em meios opostos? Sim, tá? Encontramos nas extremidades dos habitats, justamente por essa importância na reciclagem dos nutrientes que eles colaboram. Bom, queridos, aqui eu coloquei mais uma curiosidade para vocês, né? Essa reportagem é da BBC, então vejam que é uma reportagem de 2015, porém ela é muito interessante e é atual até hoje, porque é o maior ser vivo que a gente encontra na face da Terra hoje, é um fungo. Ah, mas eu tô vendo vários cogumelinhos aqui, tudo bem, mas todos esses cogumelinhos, quando a gente extrai o DNA e vai lá fazer, então, a sua PCR, ou seja, a gente vai comparar filogeneticamente, eles são o mesmo ser vivo. E aí, esses fungos, eles foram encontrados, né, em uma região de floresta, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. E o que eles observaram? Que eles estavam matando as árvores, né? Muitas árvores estavam morrendo nessa floresta. E depois eles descobriram, na verdade, que esse fungo, ele foi se distribuindo por toda essa região e por competição ele acabava eliminando as árvores e hoje se tornou uma área de preservação por conta do fungo, não mais por conta das árvores, né? Então é bem interessante a gente ter essa informação, né, que o ser vivo hoje maior do mundo encontrado no estado dos Estados Unidos, em uma floresta que era de preservação ambiental, é um fungo do tipo cogumelo, que depois a gente vai ver o nome certinho, que é um basídio miceto, e que esse fungo ele tomou conta de uma área de quase 4 quilômetros de extensão. Mas vamos ao que interessa mais ainda pra gente, né? Quais são as características de um fungo? Por que um fungo é um fungo? Um fungo é um fungo, primeira coisa, porque é sempre eucarionte, sempre. E sempre heterotrófico, gente. Não conhecemos fungos com células clorofiladas e que fazem fotossíntese ou que conseguem fazer quimiossíntese, tá? Os fungos sempre se alimentam por absorção, como eu falei para vocês no início da aula. Então, eles produzem diversas enzimas, liberam essas enzimas em cima do substrato onde eles estão presos. Vamos supor que eles estão em uma madeira. As suas enzimas vão dissolvendo esse substrato e eles fazem a absorção dos nutrientes, sempre heterotróficos por absorção, ok? Ali em cima a gente pode destacar que existem fungos unicelulares, então é uma característica bem importante do ponto de vista classificatório, pois plantas e animais não existem unicelulares, tá? Porém, existem fungos pluricelulares, como todos os cogumelos. Se a gente consegue visualizá-los, se eles são macroscópicos, eles têm milhares e milhares de células, porém não formam tecidos verdadeiros, ok? Esses fungos, a gente costuma, quando vê os desenhos da estrutura de um fungo, né, normalmente saem umas raizinhas daqui. Gente, não é raiz. Fungo não tem raiz, fungo tem hifa, tá? Então, todas as estruturas que saem do fungo são hifas. O que são hifas? São milhares de células, então são conjuntos de células pluricelulares que vai formando um emaranhado ali e formando um corpinho do fungo propriamente dito. Quando essas hifas se ajuntam e formam esse emaranhado, aí a gente chama de micélio. Então, micélio é um conjunto de hifas. Uma hifa só e um conjunto de hifas micélio, ok? Agora, presta atenção nessas duas características que eu já havia destacado aqui. Quando os estudos bioquímicos indicaram que a parede celular dos fungos não era de celulose, assim como as dos vegetais, e sim de quitina, os taxonomistas e sistemáticos, eles olharam e falaram, cara, fungo está muito mais próximo de animal, porque quitina é o mesmo polissacarídeo que tem na casquinha dos artrópodes, como por exemplo a casquinha da cigarra, da barata. E como que o fungo tem uma casca, né, na sua parede celular ali de quitina, sendo que as plantas têm de celulose?
Então, já foi um dos motivos para retirar os fungos do reino plant. Outra característica é que a reserva de energia dos fungos é de glicogênio, assim como de todos os animais, tá? A reserva de energia das plantas é de amido e a reserva de energia dos animais, glicogênio. Ou seja, o excesso de glicose ele é guardado em polissacarídeos, pacotinhos de glicose, chamado glicogênio, nos animais e nos fungos. Portanto, essas duas características que eu destaquei aqui são características que aproximam filogeneticamente os fungos de animais, ok? É muito importante lembrar disso. Porém, como existem fungos unicelulares e eles não formam tecidos verdadeiros, eles não podem ficar no reino dos animais. E aí foi criado o reino próprio para eles. Em relação à classificação desses fungos, eles podem ser classificados como decompositores, a grande maioria dos fungos são decompositores, sapróbios ou saprófagos, que decompõem organismos mortos, parasitas, quando eles decompõem tecidos vivos, como eu falei para vocês. E em relação à sua respiração, os fungos podem ser aeróbios, quando eles dependem do oxigênio, tá? Para o seu metabolismo, para a sua sobrevivência, ou anaeróbios, quando eles não sobrevivem em ambientes com oxigênio, ok? E em relação à reprodução, eles podem fazer reprodução sexuada e assexuada. Eu vou mostrar depois uma imagem mostrando esses dois tipos de reprodução. Então, pessoal, dá um print aí para vocês lembrarem dessas características, tá? Lembrando a vocês que todas essas informações, elas estão na nossa apostila também, tá? Então, a gente tem um capítulo aqui de fungos que vai trazer essas informações para nós. Além de falar sobre os fungos na apostila Biomania, a gente também vai ter os exercícios aqui, que eu vou corrigir com vocês depois, tá bom? Continuando. A estrutura de um fungo, aqui é o que eu falei para vocês. Vejam só, cada segmento de célula a gente chama de hifa. Então, aqui é uma hifa, aqui é uma hifa, outra hifa. São milhares de hifas. Então, um conjunto de hifas vai formar o corpo de um fungo. E esse conjunto de hifas eu chamo de micélio, tá? Quando esse corpo de um fungo, ele cresce acima de um substrato, como é o caso, por exemplo, de um cogumelo, a gente sempre vê esse corpo reprodutivo, né? Então, a gente literalmente chama de corpo de reprodução, corpo reprodutivo. Antigamente, a gente chamava de corpo de frutificação. Muitos livros trazem corpo de frutificação. Porém, para não ter essa confusão, sabe, com plantas, não é mais comumente usado corpo de frutificação. Mas eu posso dizer, então, que toda essa estrutura aqui é um corpo reprodutivo. Todos os fungos têm? Não, nem todos. Quando tem, o que cresce para fora do substrato eu chamo, então, de corpo reprodutivo, tá? Aqui do lado está chamando a atenção para a classificação dos fungos de acordo com as suas hifas. Porque quando a gente olha no microscópio, as hifas elas podem ser cenocíticas. O que isso significa? Não tem divisão. É como se você olhasse, assim, um canalzinho liso, reto, direto, sem interrupções de citoplasma. É como se o citoplasma fosse crescendo, 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 crescendo. Você não vê as divisões das células certinho. Quando elas têm a divisão, elas têm septos. Então, existem as hifas septadas, ou com septos, e as hifas cenocíticas. Isso serve para a gente classificar os fungos, tá? Por que é tão importante falar dos fungos? Bom, primeira questão, decomposição da matéria orgânica, né? Fato, fungos juntamente com bactérias fazem a decomposição de toda a matéria orgânica do mundo. Outra coisa, produção de alimentos e de bebidas, como, por exemplo, queijos, como, por exemplo, fermentação de bebidas alcoólicas, como, por exemplo, a fermentação de pães, de massas de pizza. Então, vejam que todas as vezes que a gente fala de fermento biológico, né, esse carinha aqui, existem outros também, tem um que é da embalagem verdinha. O fermento biológico, ele é muito diferente do fermento químico, que é o pó royal. Vamos pensar um pouquinho uma receita, mesmo quem não sabe cozinhar tem noção. Quando a gente faz bolo, a gente coloca pó royal. Quando faz pão, coloca esse tipo de fermento, que é o fermento biológico. Por que essa diferença? O bolo, a gente mexe a massa,
A gente deixa ela crescendo um tempo no ambiente? Não. A gente mexe a massa e enfia no forno. Ou seja, o calor vai reagir com esse fermento químico, que vai provocar as reações químicas, fermentando, dando essa impressão, então, de fermentação ali, mas não é uma fermentação natural. Então, essa reação vai acontecer ali e vai fazer crescer o bolo. Porém, quando a gente fala em fermentação natural, o que vai acontecer? Por que a gente não pode pegar o pão e puff, já direto para o forno? Porque senão a gente está matando os fungos. Ah, então a gente coloca fungos literalmente vivos? Sim, eles estão na sua forma de resistência, tá? Quando a gente compra o saquinho ali, eles estão secos, mas ao entrar em contato com a água, com o açúcar, com o trigo, ou seja, com a nossa massa, esses fungos vão começar a absorver essa glicose, ou seja, esse açúcar que está presente na massa, e vão começar a se reproduzir e vão começar a fazer fermentação. E quando eles vão crescendo, fermentando, a massa vai crescendo e vai criando aquelas bolhas de ar lá dentro. As bolhas de ar criadas dentro do pão, os furinhos do pão. Já caiu isso, não lembro se foi no Enem, mas em vestibular já caiu. Tem uma questão até na biomania, tá? Já apareceu 2 vezes questões relacionadas com os furinhos do pão. Quando a gente fala de furinhos no pão, é o gás carbônico que resultou dessa fermentação biológica. Então, por que a gente deixa a massa um tempinho ali antes da gente colocar ela no forno? Para dar tempo desses fungos fermentarem, crescerem, liberarem gás carbônico e aí essa massa vai crescer. Quando a gente coloca no forno, o que acontece com esses fungos? Eles morrem. Então, é adequado a gente comer uma massa de pão crua ou de pizza crua? Não, porque ela está com fungos vivos ali, fermentadores, tá? Vou morrer por causa disso? Provavelmente não, porque os fungos estão em todos os ambientes, né? Mas eu sempre digo, eu não quero ser a primeira de um estudo desse, a primeira que morreu comendo uma massa que estava fermentando. Então, o ideal não é utilizar-se, comer dessa massa enquanto ela estiver crescendo. Quando a gente coloca no forno, o gás carbônico ele já volatizou, ou seja, já foi embora, e a gente mata os fungos e o pão ele assa e fica delicioso e perfeito. Ou seja, gente, sem fungos, sem pão, sem pizza e sem cerveja. É muito surreal isso. Só daí a gente tira a importância desse grupo, tá? Outra questão, produção de antibióticos. Eu vou passar o próximo slide e vou dar um exemplo certinho para vocês. Biorremediação e bioinseticida, já falo também para vocês. E parasitismo, alguns fungos, se eles começarem a absorver tecidos vivos, como eu falei para vocês, eles serão parasitas, tá? Então, vejam só. Quando a gente fala de antibiótico, nosso exemplo clássico é a penicilina. Por que a penicilina? Porque existe um fungo chamado penicillium. E este fungo penicillium é este carinha aqui que a gente está vendo aqui do lado. Ele forma esse conídeo, tá vendo? Cheio aqui dos seus esporos. Esse fungo, ele produz uma toxina no ambiente. E essa toxina, eles descobriram, aliás, Alexander Fleming descobriu que essa toxina, ela mata bactérias. Gente, a história de Alexander Fleming é muito legal, muito interessante. Dizem os relatos que Alexander Fleming trabalhava com bactérias. E ele tinha, assim, imagina um laboratório cheio de placas de Petri, como essa plaquinha aqui que a gente está vendo do lado, com as criações de bactérias. Aqui onde está riscadinho, ó, nessa placa de Petri, é onde a gente faz o esfregaço com a amostra e aí a colônia da bactéria, ela cresce. No caso aqui, eles fizeram um esfregaço com Staphylococcus. O Alexander Fleming trabalhava com bactérias e tinha muitas amostras. Um dia saiu de férias, viajou, voltou e esse laboratório, essa zona de pesquisa dele estava toda fungada. E ele olhou e falou: imagina, gente, você voltar toda a pesquisa da vida, perdeu tudo, fungada.
Ele falou, não é possível, eu vou ter que achar alguma coisa aqui. Alguma cepa bacteriana vai ter que ter resistido para salvar a minha vida. E ao analisar as amostras, ele viu que nenhuma tinha sobrevivido. E aí, com isso, ele descobriu um carinha que matava as bactérias mais perigosas que ele conhecia até aquele momento. Olha que incrível! Sem querer querendo, ele descobriu o poder da penicilina. Então, até hoje, um dos melhores antibióticos que a gente usa no mundo inteiro. Vejam que aqui, quando você aplica o penicillium, a gente cria um halo. O que é um halo? Vocês conseguem ver aqui, ó, que tem uma parte que não tem bactérias. Que nem um halo solar, aquela marca. Ou seja, enquanto eu tenho penicillium, eu tenho um halo de proteção em que as bactérias não conseguem se reproduzir e procriar e nem crescer. E assim a gente combate muitas doenças bacterianas. Incrível. Outra coisa que vale muito a pena chamar atenção aqui, tá? É que a penicilina, ela tinha uma eficácia de acima de 99%. Aliás, 99 não, acima de 98 até a década de 70. Acima de 98%. Ou seja, a maioria das doenças bacterianas ela conseguia combater. E aí, o que aconteceu? As pessoas, eu também quando eu era criança, eu tinha muita infecção de garganta. Aí minha mãe ia direto lá, me dá uma amoxicilina, porque eu sabia que curava, tratava, então tá, acabava. A amoxicilina, quando a minha infecção tava muito forte, não resolvia. Dá penicilina. E aí foi, gente, eu comecei a tomar penicilina com, sei lá, uns 7, 8 anos, tomei até meus 13 anos sem parar, porque eu tinha muita infecção de garganta. E era vendido sem o pedido médico. E aí, o que aconteceu? Sem prescrição. Aí, o que aconteceu no mundo? Isso sou eu. Vocês imaginam 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Imagina a quantidade de pessoas tomando remédio sem prescrição. A gente começou a fazer a seleção artificial dessas bactérias. E assim, a penicilina perdeu muito a sua eficácia. Eu li um artigo que em 2010, ou seja, da década de 70 para 2010, 40 anos se passaram, a penicilina teve uma perda da sua eficácia em torno de 30%, ou seja, ela estava tendo uma eficiência mais ou menos de 70% contra, aliás, as infecções bacterianas. Então, a gente tomar um remédio sem prescrição causa seleção artificial, porque a gente seleciona as bactérias que já nasceram fracas, mata essas bactérias com o antibiótico que eu tô tomando. Aí quem que vai sobreviver? As bactérias que já nasceram fortes, elas vão se reproduzir e daqui a pouco eu tenho um monte de bactérias fortes no ambiente, no corpo das pessoas, nos rios, nos mares e em todo o mundo, tá? Então a ideia de seleção artificial é essa. Os seres vivos já nascem fracos e fortes. A gente toma um remédio, mata quem? Os fracos. Os fortes sobrevivem, se reproduzem e gera cepas e cepas e cepas de organismos que já são resistentes, tá bom? Outra informação bem importante para lembrar. Aqui na questão da biorremediação, é algo que a gente está utilizando com qualquer ser vivo, tá? Biorremédio, remediar com um ser vivo. Então, o que a gente faz numa biorremediação? Remédio a gente toma para curar, né? Então, vamos supor, um derramamento de petróleo. Como que eu vou remediar esse derramamento de petróleo? Eu posso utilizar seres vivos, que vão lá decompor esse petróleo e vão dissolver e liberar compostos menos tóxicos no ambiente. Muitas bactérias e muitos fungos estão sendo utilizados para biorremediação, tá? Isso é uma coisa bem positiva. Como, por exemplo, nos desastres que a gente teve de Mariana, de Brumadinho, que a gente tem diversos metais, diversas reações químicas nesse ambiente. Então, é indicado utilizar-se a biorremediação para controlar e acelerar esse processo de recuperação ambiental. Outro fator para a gente destacar aqui é o biocontrole de pragas, pois os fungos, por eles consumirem tecidos orgânicos, sejam vivos ou mortos, eu posso utilizar eles para comerem literalmente alguma praga que esteja me incomodando. Então, aqui eu coloquei 3 exemplos só para ilustrar, tá? De artigos aqui para entender. Aqui o primeiro, eu posso fazer um biocontrole de nematóides com fungos. O que são nematóides? São vermes nematelmintos.
Então, eu posso estudar um grupo de fungos que com as suas hifas vão lá naquele verme e dissolvem o verme, matam o verme, mas não deixam ele se reproduzir. Posso fazer o biocontrole de vermes, posso fazer o biocontrole de pragas de plantas diversas, gente. Depois vocês dêem uma lida nesse pedacinho desse trecho que eu peguei, uma pesquisa da Embrapa. Cara, é surreal como que é utilizado. O tricoderma é o nome de um fungo que é utilizado assim em escala mundial para controlar pragas do tomate, entre outras plantações que a gente tem, que a Embrapa estuda bastante. E nessa fotinha aqui embaixo, tá bem pequenininho, mas depois até eu vou disponibilizar um vídeo para vocês que mostra insetos, aracnídeos e outros artrópodes sendo atacados por fungos. Então, os fungos também fazem o controle natural de artrópodes, tá? Isso é muito real. Mas no caso de uma infestação, eu tenho um cafezal e quero controlar as pragas do meu cafezal. E eu sei que determinado fungo ataca essa minha praga, essa minha cigarrinha que tá aqui vindo aqui comer todo o meu café, destruindo toda a minha plantação. Então, eu posso trabalhar com biocontrole a partir do uso de fungos. É óbvio, gente, que esses controles de biorremediação e biocontrole, do ponto de vista ecológico, são trabalhos de uma magnitude gigantesca. Eu não faço um trabalho desse do dia para a noite, tá? Eu tenho que envolver toda a pesquisa de impacto ambiental em que esse fungo vai causar para o meio ambiente. Será que ele vai matar mesmo só a minha praga? Será que ele não vai matar outro? E será que não vai interferir na reprodução da minha plantação? Ou até mesmo no sabor do meu café? Entende? Então, são trabalhos incríveis, que eu acho assim, uau, e que envolvem muita pesquisa e muito tempo de pesquisa. E a outra relação é a relação de parasitismo, como eu já falei para vocês, caso os fungos eles comecem a decompor, a se alimentar de tecidos vivos. Nesse sentido, existem fungos que parasitam humanos, existem fungos que parasitam animais e que parasitam plantas, por exemplo. Então, é bastante comum a gente observar doenças relacionadas às micoses. Micoses, doenças relacionadas aos fungos, tá? Tem uns vídeos, gente, depois vou tentar lembrar para disponibilizar para vocês, tá? Mas chama fungo zumbi. Cara, é dessas formigas aqui que tá aparecendo aqui. É muito surreal, vocês não têm noção. Explicando muito rapidamente, tá? Depois vocês pesquisam, parece algo assim apocalíptico, de fim de mundo. Os fungos, eles começam a se reproduzir, as hifas vão crescendo dentro da cabeça do artrópode, principalmente de formigas, vão movimentando e controlando, aliás, os movimentos desse artrópode. Dá um sentido que as formigas ficam irritadas e elas têm uma sensação de angústia, tá? Isso aí é o que trata nos documentários da BBC, tá? Elas ficam angustiadas, elas sentem dor, agonia e elas tentam, elas têm um efeito que a gente chama de fototropismo positivo. Elas começam a correr para a luz, tipo lá na ponta da árvore. Quando elas chegam lá, elas querem se jogar, tipo, vou me matar, adeus, vida cruel, porque elas não aguentam mais essa agonia, essa sensação. Nesse momento, olha essas fotos, o fungo começa a crescer o seu corpo reprodutivo de dentro, gente, normalmente de dentro da região da cabeça do artrópode para fora, e ali paralisa esse artrópode. Ou seja, esse artrópode está na ponta, aliás, da árvore, lá no pico, aonde o fungo vai conseguir libertar os seus esporos e contaminar toda a floresta ou todo o outro habitat em que ele esteja. É surreal. Procurem. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui para vocês, mas procurem formigas, zumbis ou fungo zumbi, porque ele causa essa sensação de zumbi. Eu ainda acho que os fungos vão dominar o ambiente, viu? Não sei, eu tenho essa sensação. Bom, algumas doenças que podem ser ocasionadas no homem por fungos, ou seja, as famosas micoses, tá? Frieira, aspergilose, histoplasmose. Tinha aqui também a chamada de impingem, que é essa condição aqui da cabeça. Peniciliose, meningite fúngica, onicomicose, sapinho, que é transmitida pelo beijo, e candidíase, tá?
Destas, quais eu já vi aparecer em questões? A candidíase por CDST, o sapinho, a frieira e a meningite fúngica. Mas vale a pena lembrar dessas outras, tá? Não são tão conhecidas, mas são poucas as doenças transmitidas pelos fungos. Aspergilose e histoplasmose, elas aparecem com frequência nos livros pra gente. E a tinea impinge, ela é bastante comum. Principalmente quando a gente lava a cabeça e sai com um boné ou capacete e não tá seca a cabeça. Então, aquilo ali vai criando um ambiente propício para esses fungos eles se desenvolverem, tá? A onicomicose é essa aqui dessa unha maravilhosa. Olha isso. Enfim, essa é uma relação que o Enem ama, gente, ama. Mutualismo entre algas e fungos. Todas as vezes que a gente olha uma árvore com essas manchinhas, o que eu já vou imaginar? Que ali tem algas e fungos juntos, grudados. O mutualismo é uma relação obrigatória. Isso quer dizer que esse fungo não pode sair e essa alga não pode sair. Isso por quê? Os fungos vão proteger essas algas, principalmente contra a desidratação, para essas algas não ressecarem. Eles têm parede celular de quitina, então eles são extremamente resistentes à secura, ao calor, à chuva. As algas não. Só que as algas têm células clorofiladas, elas fazem fotossíntese e quando elas fazem fotossíntese, elas ficam cheias de glicose e aí elas fornecem glicose para os fungos. Então, os fungos com as suas hifas ficam só ali de boa, absorvendo a glicose da alga, tá? De vez em quando, o fungo pode até fornecer nutrientes, sais minerais para essa alga, tá? Para ajudar no processo dela da fotossíntese. Mas a principal função do fungo é proteger essa alga contra o dessecamento. E o fungo e a alga, por sua vez, tem como função fornecer alimento e glicose para o fungo, tá? Ambos, isso aqui é muito importante do ponto de vista de sucessão ecológica. Ambos são organismos pioneiros na colonização de um ambiente. O que isso significa? Vamos supor que uma fazenda pegou fogo, como várias que a gente tem visto no Brasil, né? Nós sabemos que as fazendas, naturalmente, elas conseguem recuperar tanto o seu pasto quanto até a vegetação natural, depende do tempo, né? Depende do tamanho, mas enfim, se a gente deixar uma mata lá, ela vai voltar a ser nativa, ela vai recuperar a vegetação que ela tinha inicialmente. Porém, os primeiros organismos que colonizam o ambiente são os musgos, que são exemplos de briófitas de plantas, e os líquens. Então, isso é bastante legal a gente lembrar, tá? Outra relação ecológica que o Enem ama, já apareceu também nos outros vestibulares várias vezes, são as micorrizas. São fungos nos quais as suas hifas ficam enroladinhas com as raízes das árvores. Então, vejam só aqui, ó, raízes de árvores e hifas de fungos. Ou seja, as hifas vão ao encontro das raízes das árvores. Nesse sentido, o que os fungos fazem? Eles estão ali no solo, decompondo outras matérias orgânicas e vão fornecendo nutrientes, sais minerais para a planta realizar a fotossíntese. E as plantas, por sua vez, fornecem a glicose para o fungo, tá bom? Então, líquens, associação entre algas e fungos. E micorrizas, associações entre associação entre plantas e fungos, ok? Beleza? Temos que destacar ainda, meus queridos, que, como eu falei para vocês, muitos fungos são tóxicos. A exemplo, tá a amanita, que é o fungo mostrado pra gente no mar. Então, assim, nossa, não, mas é muito legal, vou lá provar para ficar doidão. Cara, a diferença em microgramas, em milésimos de mililitros é mínima da dose que é alucinógena e a dose que é letal. Então, assim, a gente não recomenda, nunca, jamais, você provar um fungo querendo apenas uma vibe crazy, tá? É muito perigoso. Muitos são letais.
Por outro lado, muitos são comestíveis, né? Então, vejam só, esse amanita desse lado aqui, que é o amanita frostiana, ele é comestível, em comparação com a amanita muscaria, que é totalmente tóxico. Então, a gente, quando não conhece, também não vale, assim, sair caçando, eu vou fazer um novo shimeji, um novo shiitake, que são outros tipos de cogumelos. Vou descobrir novos fungos para cozinhar. Cara, não faça isso se você não tem conhecimento. Sério. Vamos destacar aqui agora, meus amores, como que esses fungos se reproduzem, tá? Por que que os nossos alimentos mofam? Como ali em cima, né? O pão, um tomate. Por que que eu vou lá na geladeira, abro, meu morango tá mofado? O que que acontece? Os fungos, todos, na sua grande parte da vida, vão produzir esporos e se reproduzir por esporos. Esporos são células sexuais que são levadas pelo vento, pela água, pelas mãos. Então, vejam só. Se os esporos dos fungos estão no ambiente, todas as vezes que eu vou lá e abro minha margarina, meu requeijão, meu queijo, meu presunto, minha tampa do feijão, já caíram esporos de fungos aí. Se eu pego essa comida e consumo em 1, 2, 3 dias, não deu tempo desses fungos se reproduzirem dentro do substrato, mas os esporos com certeza estão ali, tá? Então, assim, as medidas de higiene e cuidado na manipulação dos alimentos vai fazer com que esses alimentos eles perdurem por maior tempo. Mas tem como a gente se livrar 100% dos esporos de fungos? Não. Provavelmente, muitos alimentos que a gente come, eles estão contaminados também. Porém, como eu falei para vocês, né, a gente não morre comendo esses fungos tradicionais que estão no ambiente. A gente não tem casos de toxicidade de esporos de fungos que contaminaram o ambiente. Comer um tomate que nem aquele ali vai fazer mal? Por vezes vai só atacar o seu trato digestivo. Por outro lado, a gente não conhece muito bem sobre os fungos, lembra que eu falei para vocês? Então, não vale a pena, mais uma vez, arriscar a nossa vida e ser a primeira a querer bater as botas, porque eu não conheço essa espécie, tá? Então, falando do esporo, como que é o esporo? É uma célula reprodutiva. Esse esporo, ele vai cair. Caiu na pia, caiu no pão, caiu no chão, caiu na madeira, caiu na folha. Aonde ele cair, que tenha um substrato orgânico, ele vai começar a crescer uma hifinha. Então, veja nesse desenho aqui de baixo, ó, corpo libera esporos, o corpo de frutificação. Esses esporos caem no solo, ou no substrato, no morango, na madeira, na pele, no feijão, no arroz. E esses esporos começam a crescer. Então, as hifas vão crescendo a partir de um esporo. E, de repente, eu tenho mais hifas e tenho um corpo reprodutivo novamente. Tá bom? Reprodução assexuada por esporos. A grande maioria dos fungos reproduzem assim. Aqui um exemplo mais detalhado, tá? Bem bonitinho, né? Mostrando aqui essa questão, por exemplo, do pão, né? Às vezes tem uma manchinhazinha ali que a gente vai descartar essa manchinha. Só que o tanto de esporos que essa manchinha já liberou e a gente não tá vendo essas hifas crescendo dentro do substrato. Isso aqui também é muito legal, porque a gente sempre fala assim, todas as vezes que a gente vê um corpo de reprodução, né, um corpo reprodutivo de frutificação, ou seja, que a gente vê a mancha do fungo, por exemplo, esse pão, o bolor. Eu estou vendo o bolor. Se eu estou vendo o bolor, gente, a gente compara um iceberg. A gente vê a pontinha. Porque o que é grande nos fungos são as hifas. Então, a gente tem sempre uma comparação ao iceberg que o que a gente vê é 5% e que 95% das hifas estão abaixo do substrato. Então, eu posso chegar lá no meu copinho de extrato de tomate, tirar aquela pontinha que está fungada e consumir o resto? Poder, eu não posso. Vou morrer? Até onde a gente sabe, não. É adequado? Não. O ideal é fazer o descarte desse alimento que está contaminado, tá bom? Os fungos, vejam só que eles podem se reproduzir sexuadamente também. Nesse desenho que eu mostrei para vocês, tem as duas fases. A fase assexuada, aqui em cima, ó, liberando os esporos. Esporos caem e começa a crescer novas hifas, tá vendo? E essas hifas, um dia, podem se encontrar e trocar material genético. Por que a gente chama essas hifas de positiva e negativa? É como se fosse o macho e a fêmea. Porém,
anatomicamente falando, quando a gente olha essas hifas no microscópio, a gente não tem diferença nenhuma. E aí, o que acontece? A caráter didático, nos desenhos, a gente diferencia como negativa e positiva, tá? Para a gente conseguir saber qual é qual, precisaríamos muitos estudos bioquímicos e com maior detalhamento. Então, assim, olhando microscopicamente, não existem diferenças. O que a gente sabe é que uma hifa vai doar material genético para outra, vai haver essa mistura e vai formar, então, um zigósporo. É como se fosse um embrião, tá? Forma um baby aqui. A partir desse baby, da reprodução sexuada, ou seja, do encontro de duas hifas, a gente tem a formação de um novo fungo, de um novo corpo reprodutivo, enfim, com informações genéticas alteradas. Então, vejam que os fungos podem fazer a reprodução assexuada por esporos ou reprodução sexuada por encontro das hifas, ok? E pode ainda fazer os dois ciclos, como esse desenho que eu estou mostrando para vocês. Sobre a classificação dos fungos, olha, a classificação deles, gente, muda muito de livro para livro que a gente pega. Justamente porque essa classificação depende dos tipos de hifas, das informações bioquímicas, ou seja, são estudos muito detalhados, tá? Então, a gente tem uma diversidade, assim, nos livros, né? Diversidade não, uma divergência, aliás, nos livros em relação à classificação dos fungos. Tá, mas o que eu preciso saber para fazer o Enem? O que vai me cobrar em relação à classificação? Pois bem, a maioria dos livros de ensino médio vem com essa classificação aqui em 4 filos, considerando quitridiomicetos ou os quitrídeos, que são fungos que têm zoósporos, ou seja, produzem esporos flagelados. São fungos aquáticos. Quitrídeos são fungos aquáticos. E além dos quitrídeos, considera os zigomicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos. Qual que é a diferença primordial entre esses 3 grupos? Os zigomicetos, ascomicetos e os basidiomicetos. É a sua estrutura reprodutiva e a forma do seu esporo, tá? Então, a estrutura onde eu produzo esse esporo, como é a reprodução desse fungo, que vai ser caráter de classificação desses filos. Porém, se eu fosse fazer uma análise, assim, bem detalhada, tá? A gente sabe hoje que não existem só esses 4 filos. O reino fungi, ele foi separado. Hoje, os pesquisadores já consideram um 6º reino chamado Stramenophila, em que a gente tem aqui os omicotas, os hipoquitriomicotas, os labirintoliomicotas, ou seja, 3 grupos de fungos que a gente quase nunca ouve falar. Porém, temos ainda um grupo de fungos lá no reino protista, que são os fungos mucilaginosos. Eu até comentei com vocês na aula que são fungos que lembram amebas, que eles fazem movimentos ameboides e conseguem se alimentar por fagocitose. Então, vejam que se a gente fosse pegar a classificação real de fungos hoje, tá? Aquela que a gente vai estudar lá na faculdade, pessoal mais que estuda mesmo mais com esses grupos, a gente considera que existem fungos em 3 reinos distintos. Porém, os verdadeiros fungos é o que vai aparecer pra gente no Enem, tá? Então, a gente vai focar nisso aqui como um caráter de classificação e na próxima classificação, que não vai considerar os quitrídeos, porque muitos livros de ensino médio vêm com essa outra classificação. Outro tipo de classificação. Nesse outro tipo de classificação, os autores consideram um grupo chamado de deuteromicetos. O que vem a ser os deuteromicetos? São fungos imperfeitos. O que isso significa? Que eles ainda não conseguiram estudar toda a reprodução desses fungos. Só a parte assexuada por mitose, ou seja, por produção de esporos. Eles não conseguiram entender ainda o restante do ciclo reprodutivo. Então, muitos livros hoje trazem esses 3 grupos pra gente, tá, de fungos. Sendo que os zigomicetos são basicamente os bolores pretos, sempre vão ser representados por esses desenhos. Então, a gente imagina fungos que não têm um corpinho reprodutivo,
como ascomicota e basidiomicota, tá? Os ascomicotas, a gente tem vários exemplos aqui, como Saccharomyces, que é o do fermento, Penicillium, que é o da penicilina, tá? A gente pode citar nos basidiomicotas todos os cogumelos, as orelhas de pau. Então, normalmente, os exemplos que caem pra gente nas questões, eles são sempre os mesmos, eles são clássicos. E a gente vai ver os exemplos e as questões que já caíram de classificação de fungos pra gente treinar juntos, tá bom? Então, assim, só concluindo a parte da classificação. A classificação, ela envolve bastante divergências, pois são estudos muito específicos que levam em base considerações bioquímicas e reprodutivas, das quais a gente não tem ainda uma base muito fundada. Por isso que existem essas divergências, ok? E é isso, gente. Olha, foi rápido. Uma piadinha muito insana, gente. Eu não vou nem ler, tá? Deixa vocês aí. Vou me despedindo. Enquanto vocês veem o meme, tá? Um beijo. Depois a gente vai corrigir os exercícios da apostila. Lembrando que os exercícios da biomania, elas estão juntos, os exercícios do reino prototista e do reino fundi, tá? Então, são 33 exercícios. E no próximo vídeo eu trago para vocês a correção, então, desses exercícios, ok? Beijo, gente. Manda pros amigos, deixa o like aí. Manda suas dúvidas, seus comentários. Fica com Deus. Bons estudos, tamo junto. Né? Como que é? Amor pra gente.